Sou gay aos 27 anos e nunca namorei. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Juan Souza, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E esse vídeo vai ser num formato diferente da maioria dos vídeos que eu trago aqui pro canal, porque esse é mais como se fosse um diálogo com vocês para falar sobre as minhas experiências em como gay. Para a maioria das pessoas, entrar em um relacionamento, ele não depende apenas de como você se relaciona com as outras pessoas. Existem alguns empecilhos que podem dificultar ainda mais nesse processo de entrar em um relacionamento, de se inserir nesse contexto de gostar de alguém, de se envolver afetivamente, que não somente depende de como você se atrai. Para a maioria das pessoas, entrar em um relacionamento é algo que envolve não somente o gostar da pessoa, mas o se gostar também. E para as pessoas homossexuais, entrar em um relacionamento é algo um pouco conturbado, uma vez que a gente não foi ensinado a amar e se sentir amado, né? Se envolver nos relacionamentos, não somente hoje, mas também em todos os contextos da história da homossexualidade. Entrar em um relacionamento é algo que perpassa a nossa própria existência, né? A gente precisa entrar em um contexto de se entender como uma pessoa homossexual, se entender como a afetividade ela funciona nesse meio. Às vezes a gente se relaciona com as pessoas, mas a gente não tem tanta perspectiva de um futuro, de um relacionamento estável, longo e duradouro. E para a maioria das pessoas, entrar em um relacionamento é algo muito difícil, porque nós somos ensinados desde pequeno que não somos naturalmente, né, afetivos, não somos para se inserir nesse meio afetivo. A maioria das pessoas só nos vê, né, nessa questão da sexualidade, né? Só nos vê como um objeto sexual. Pensa que os gays, eles estão apenas pensando no lado sexual quando a gente é um público solitário, é um público que tem muita solidão, né? E para se curar disso é um processo muito doloroso e muito longo, né? A maioria das pessoas simplesmente precisam entrar em um processo de terapia para poder se entender e poder aceitar alguns traumas que passaram durante a vida. Eu digo isso porque eu mesmo eu não consigo me ver em um relacionamento. E quando eu entro em um relacionamento, né, não é algo que dura muito tempo, né? Eu geralmente tenho alguns traumas na minha vida que eu preciso resolver. E para a maioria das pessoas isso é algo bem natural, ainda mais estando nesse cenário LGBT. E eu falo isso não somente como uma pessoa homossexual de 27 anos que nunca teve um relacionamento estável e duradouro com outro homem, eu falo isso tanto em geral mesmo, a maioria das pessoas elas não tem esse processo longo de relacionamento, né? Sejam elas héteros ou LGBTs. Entrar em um relacionamento atualmente é algo bem complicado, ainda mais no contexto que a gente vive, em que a maioria das pessoas elas não querem se relacionar por muito tempo. E quando se relacionam com alguém, é algo que não necessariamente dura muito tempo, né? Eu acho que as pessoas, elas, não sei se elas estão muito exigentes ou simplesmente as relações elas estão se desgastando em um período rápido de tempo. O meu ponto de vista é como eu vejo e enxergo os relacionamentos. Mas e aí, esse vídeo é um vídeo rápido mesmo, é só para falar como eu me sinto, como eu vejo os relacionamentos estando nesse contexto de 27 anos, né? Eu já estou quase entrando na casa dos 30 anos e, meu Deus, eu nunca tive um relacionamento homossexual. As relações que eu tive foram somente picar e algo que durou 3 meses, 4 meses no máximo, estourando 5 meses. E estando nesse contexto de 27 anos, eu fico imaginando, meu Deus, eu nunca vivi um relacionamento, nunca experimentei como é me relacionar com uma pessoa há um ano, 2 anos, ter um relacionamento tão estável, tão duradouro assim. E é algo que me deixa preocupado, porque eu tô entrando na casa dos 30 anos sem nunca ter experimentado isso e que eu percebo e vejo nos filmes, nas séries, e é algo que aparentemente parece ser tão bonito, tão simples e tão delicioso e eu nunca experimentei estar em um relacionamento assim. Toda vez que eu entro em um relacionamento é algo que dura pouco tempo, é algo que não me preenche, é algo que me dá dor de cabeça, fico ansioso e
tudo que eu experimentei até então em relação ao amor, à afetividade, foi algo que me trouxe muitos traumas. E eu acho que esses traumas é o que me afasta de experimentar estar em um relacionamento estável. E estar em um relacionamento estável, eu acho que envolve não somente o tempo, mas também saúde, né? Eu acho que os relacionamentos que duram são relacionamentos saudáveis e que são relacionamentos que, de certa forma, não nos fazem mal. Toda relação que nos faz se sentir menor, que nos impede de algo, de ser quem somos, eu acho que esses relacionamentos eles não são saudáveis e não são bons pra gente. E não sei, eu não sei se um relacionamento assim eu gostaria de ter, mas é preocupante, cara. É muito preocupante. E não que eu esteja desesperado por entrar em um relacionamento, mas eu fico pensando em relação aos relacionamentos e eu quero experimentar algo bom. Quero vivenciar algo que me preencha, algo que eu me sinta bem em um período longo de tempo. Porque até então, tudo que eu tenho experienciado em relação ao amor, à afetividade homossexual, foi algo que me traumatizou profundamente. E estar nesse contexto de traumas é algo que me impede, me impossibilita de me entregar a alguns relacionamentos. Às vezes eu até encontro uma pessoa legal, uma pessoa que realmente quer ter algo na mesma intensidade que eu quero, mas os traumas eles nos impedem de muita coisa. Por isso que a terapia no mundo LGBT é muito importante. E entender que esses traumas eles fazem parte do que somos e de todo o processo de construção interior nosso e resolver, tentar pelo menos entender esses traumas é algo muito importante para nós que somos LGBTs. E é um vídeo muito rápido, é um vídeo só para dialogar aqui com vocês mesmo. Se você também é LGBT, se você também tem 27 anos ou está perto da casa dos 30, comenta aqui o que você acha a respeito disso, qual é a sua opinião, quais as suas vivências em relação à afetividade. Você também é uma pessoa que passou por traumas, você já namorou, já teve uma relação estável, longa e duradoura? Comente aqui, deixe nos comentários a sua opinião acerca disso. Vou adorar ler os comentários, adorar dialogar com vocês a respeito disso e talvez encontrar alguém que também se identifica com a forma como eu percebo a afetividade no mundo LGBT. Então é isso, valeu, até a próxima, é nóis.